Então, olha só. Bicarbonato de sódio. Primeira dúvida que quando a gente olha para o bicarbonato é pensar, Rodrigo, é aquele do supermercado? Exatamente, nenhuma diferença, tá? O bicarbonato de sódio, pessoal, ele tem uma capacidade de tamponamento extracelular muito grande. Olha só que interessante esse mecanismo. Aqui embaixo, né, eu tenho a elevação de hidrogênios que eu expliquei para vocês quando a gente conversou sobre beta-alanina. Eu falei para vocês que a atividade intensa, o que é que ela ocasiona? A quebra de muita glicose, que vai produzindo um monte de hidrogênio. Aqui em cima vocês veem o quê? A carnosina dentro da célula muscular, atuando na captação de hidrogênios, ó. Então a carnosina vai lá, ó, captura o hidrogênio e mantém presa dentro da molécula, evitando com que esse hidrogênio acidifique o meio. E o bicarbonato tem efeito tamponante também, mas como é que ele funciona? Diferente da carnosina. Enquanto a carnosina ela atua dentro da célula muscular, o bicarbonato ela atua fora da célula. O que é que pode acontecer? Esse excesso de hidrogênios produzidos, eles saem da célula muscular caindo na corrente sanguínea. Então, quando o exercício está muito intenso, além de acidificar a célula, ela acidifica também o sangue. Tá? Então, isso vai acontecendo de forma progressiva. Como a exaustão está acontecendo na célula muscular devido a esse excesso de produção de hidrogênios, então eu vou ter o NAD, eu vou ter o piruvato captando isso, formando lactato, eu vou ter a carnosina lá tentando capturar esses hidrogênios, mas vai chegar uma hora que é tanto hidrogênio que a gente já não tem mais ferramentas ali para capturar esse monte de hidrogênio que vai estar acidificando a célula muscular. Essa produção é tão grande que a célula ela começa a expulsar agora esses hidrogênios. E ela expulsa isso agora comprometendo o nosso sangue. Ela diz, ó, não aguento mais. Então, vou jogar isso para o sangue e o sangue vê lá o que é que faz. Então, o bicarbonato de sódio, ele entra como um suplemento que vai neutralizar esse hidrogênio a nível de sangue. É por isso que eu disse para vocês que é muito interessante naquele estudo, né, que eu mostrei para vocês, a co-suplementação de beta-alanina juntamente com bicarbonato de sódio, porque enquanto um tampona dentro da célula, o outro está tamponando fora da célula, certo? Se porventura eu tiver esses hidrogênios sendo ali produzidos, tá? Inclusive, pessoal, esse bicarbonato ele é produzido naturalmente pelos nossos rins, tá? Então veja que o bicarbonato é uma substância natural produzida que controla o nosso pH sanguíneo, tá? Então olha só o que é que acontece. O hidrogênio que vai para a corrente sanguínea se liga com o bicarbonato. Esse bicarbonato pode vir pela a questão dos rins, como também pelo próprio bicarbonato de sódio, tá? Então, ó, essa produção aqui, essa junção, ela faz uma combinação que no final eu tenho a produção de gás carbônico e água. Ok? Então, ó, gás carbônico com água é os produtos finais dessa neutralização dos prótons H+, que se juntaram com o bicarbonato. Tá? Aí o gás carbônico vai ser exalado, porque o gás carbônico ele tem também uma característica de diminuição de pH, mas que é facilmente o quê? Exalado. Quando o gás carbônico está na corrente sanguínea, ele vai para os nossos pulmões para que a gente, ó, exale esse gás carbônico e aí eu controle esse meu pH, tá? E produz água como produto final, tá? Então, esse bicarbonato, ele é um produto, né, que a gente, comercialmente, a gente tem ele, mas eu vou explicar um dos efeitos adversos. E temos o bicarbonato ali produzido pelos nossos rins. Então, quando você acha que é limão que neutraliza o pH sanguíneo, você está muito enganado, tá? Porque o limão, quando ele é consumido, ele não tem capacidade nenhuma de neutralizar o sangue de ninguém.
tá? Então, quem faz isso naturalmente é seu rim, tá? É ele que ajuda nesse processo de neutralização sanguínea. Não só o rim, mas o pulmão, quando ele exala esse gás carbônico aí para fora do seu corpo. O gás carbônico ele tem uma característica acidificante, então o fato de você respirar, você está neutralizando o seu sangue. Não é limão que faz isso. Não é limão que vai fazer essa neutralização sanguínea. Limão não consegue. Então não temos estudos científicos que comprovem tal neutralização do pH sanguíneo utilizando limão, principalmente em jejum, tá? Como é preconizado com água morna, certo? Então isso aí não existe comprovação científica em relação a isso. Então quem faz isso? Rim, fazendo o quê? Produzindo bicarbonato. Quem faz isso também? Pulmão, fazendo o quê? Exalando gás carbônico, certo? E a suplementação de bicarbonato pode ajudar nesse processo, ok? Então, como é o mecanismo? Diminuir o pH pela ação do bicarbonato, neutralizando em gás carbônico e água, certo? Então, atividade física extenuante, intensa, acidifica o meio, certo? Então, tanto o meio intracelular, que vai ser neutralizado ali com a suplementação de beta-alanina, pensando na formação da carnosina, e se esses prótons H+ saírem da célula muscular e cair na corrente sanguínea, eu vou ter o bicarbonato para neutralizar essa reação aqui, produzindo gás carbônico e água, certo? E assim a gente controla esse nosso pH. Entretanto, pessoal, vamos pensar no seguinte: protocolos de uso do bicarbonato de sódio. Olha a quantidade que nós temos, 0,2 a 0,4 gramas de bicarbonato de sódio por quilo de massa corporal, consumidos de 60 a 150 minutos antes do exercício. Primeira coisa sobre o uso do bicarbonato no esporte, ele é pré-treino, olha só. Diferente da beta-alanina, que é o efeito crônico, o uso do bicarbonato ele tem efeito imediato, tá? Ele tem efeito imediato, quando consumido ali antes do treino. Só que eu tenho um grande problema nessa administração. Olha a quantidade, 0,2 a 0,4 gramas por quilo de peso de massa corporal. Se eu pegar um cara de 80 quilos e multiplicar vezes 0,4, são 32 gramas de bicarbonato de sódio administrado 60 a 150 minutos antes do exercício. Pessoal, olhem para esse, isso aqui é o mais conhecido, né, da gente no supermercado. Olha a gramatura dele, 30 gramas. Só esse pacotinho tem 30 gramas. A recomendação ali para aquele indivíduo de 80 quilos que eu mostrei para vocês é 32 gramas. Você acha que é pouco bicarbonato administrado? É nada, é muito. E os efeitos colaterais, eles são bem predominantes. Porque, pense comigo, quando eu pego esse bicarbonato, boto na boca e engulo, qual é o primeiro canto que ele cai? Estômago. E o que é que ele encontra lá no estômago? Ácido. Ou seja, primeiro canto que ele vai ocasionar essa neutralização vai ser no nosso estômago. E isso vai dar uma reação dentro do seu estômago que vai, se você ingerir essa alta quantidade de uma vez só, isso pode trazer eructações, aqueles arrotos, náuseas, distensão abdominal, podendo levar até vômitos ou até mesmo aí diarreia em certas situações, tá? Então é uma altíssima quantidade que você sente o efeito imediatamente quando consome, mas é um efeito realmente de efeito adverso ocasionado ali pela alta quantidade de bicarbonato que imediatamente neutraliza teu estômago. Então o que é que acontece? Existem algumas estratégias para melhorar essa questão do consumo do bicarbonato para vocês não sentirem tanto o efeito adverso. Uma dessas alternativas é fazer dosagens divididas,
tá? Ou seja, várias doses menores com o mesmo consumo total no final das contas. Ou seja, se seu objetivo ali é consumir 32 gramas, você não precisa botar 32 gramas de uma vez na boca e engolir aquilo. Você pode fazer o quê? Dividir esses 32 gramas em pequenas porções, no caso aqui, antes do exercício físico, algo em torno de 30 a 180 minutos antes do exercício. Tá? Então é uma estratégia aí que você pode adotar para que realmente você não sinta aquele impacto grande do alto consumo de uma vez só desse bicarbonato de sódio. E pode-se fazer também uma outra estratégia, que é o chamado carregamento em série, com 3 a 4 doses menores por dia, durante 2 a 4 dias consecutivos antes do evento. Ou seja, é uma tentativa de você estar acostumando o seu corpo com pequenas dosagens, para que no dia da competição você faça um aporte um pouco maior e consiga ali consiga resistir aos efeitos ocasionados pelo alto consumo desse bicarbonato de sódio. Tá? Então, são estratégias aí alternativas para que você consiga ingerir sem apresentar efeitos secundários. Existem outras estratégias. Antes de falar do impacto da performance, uma outra estratégia que nós podemos adotar é utilizar, junto com o bicarbonato, um carboidrato de alto índice glicêmico, certo? Os sucos são boas alternativas para fazer isso. Tem muita gente que mistura suco de laranja com o bicarbonato, certo? Para evitar esses efeitos aí secundários. Então, quais são os impactos na performance com a utilização ali do bicarbonato de sódio? Melhorar o desempenho, algo em torno de 2%, em relação a tiros de curta duração e alta intensidade, com duração aproximada de 60 segundos e com eficácia reduzida à medida que a duração do esforço ele excede 10 minutos. Então, olha só que interessante, pessoal. O bicarbonato de sódio e a beta-alanina, 2 produtos com funções tamponantes, mas eles diferem em quê? Primeiro, a beta-alanina ela tem função intracelular e a beta-alanina tem função intracelular. E o bicarbonato de sódio ele tem função extracelular. Primeiro ponto. Segundo ponto, bicarbonato de sódio é pré-treino, ou seja, administrado ali algo em torno de 60 a 150 minutos antes do exercício, numa dosagem entre 0,2 a 0,4 gramas por quilo de massa corporal. Já a beta-alanina ela é um suplemento para ser consumido de forma diária e crônica, para vocês observarem o benefício daqui, máximo em torno de 10 a 12 semanas. Quantidade, 65 miligramas por quilo de massa corporal, certo? Bicarbonato de sódio, efeitos adversos, desconforto gástrico, que pode ser neutralizado como administração de carboidrato junto com a suplementação de bicarbonato. Dividir dosagens pode ser uma alternativa interessante. Nós temos também o uso de citrato de sódio como alternativa para melhorar o quadro de desconforto. Entretanto, esse citrato de sódio ele é uma alternativa com o mesmo efeito tamponante, mas é mais caro, tá? Esse potezinho aqui, por exemplo, né, de 30 cápsulas de 500 miligramas, ele custa algo em torno de R$30. Quando a gente compara o preço do bicarbonato, que a gente compra um sachêzinho de 30 gramas, né, ou seja, 30 mil miligramas, é bem baratinho, né? Quanto é que custa um pacotinho de bicarbonato de sódio? R$3 no máximo, né? Então ele está girando em torno desse preço. Então o citrato de sódio é uma alternativa, mas que tem um preço mais elevado, mas que também tem uma função ali tamponante, tá? Esse estudo aqui, ó, utilizou, ao invés do bicarbonato de sódio em corredores, utilizou o citrato de sódio, né, numa corrida ali de 5 km. Uma administração de 1 litro de solução contendo ali 0,5 gramas de citrato de sódio por quilo de peso do indivíduo. Observaram que realmente os indivíduos melhoraram o desempenho, né, devido àquele processo de tamponamento. Entretanto, o citrato de sódio é mais caro,
tá? Então é uma questão aí de preço e que não é uma coisa tão vista aí no mundo da suplementação no nosso mercado brasileiro, tá? Realmente até para achar essas imagens aqui, ó, a maioria é importado. O único que eu encontrei aqui, né, dessa farmácia de manipulação que divulgou o citrato de sódio, mas nós não temos esse suplemento aí sendo comercializados pelas grandes marcas aí do mercado que a gente conhece, tá? Então, essas são os principais efeitos adversos observados e estratégias ali para contornar o problema. Fala pessoal, gostaram da aula? Bacana, né? Lembre-se que vocês têm aí mais 2 aulas de forma totalmente gratuita que vocês poderão assistir desse nosso curso chamado Masterclass em Suplementação. E uma coisa bacana, vocês que estão assistindo esse vídeo até o final, vocês têm um cupom de desconto de 5% para o curso completo. Caso vocês tenham interesse, fala comigo no Instagram, lá no direct, alegando que viu esse vídeo até o final e quer esse cupom de desconto. Então aguardo vocês para aprender junto comigo sobre essa arte da prescrição de suplementação. Aguardo vocês.